Se vocês quiserem falar comigo mais ativamente, eu estou à disposição e sempre respondo pelo menos de um dia para o outro lá no grupo do Telegram, Cloud Evangelist. Faço vídeos semanalmente, aí, pelo menos 2 vezes por semana no YouTube, então youtube.com.br/darredeti, e lá também eu faço novidades da semana toda sexta-feira, então eu faço um compilado das novidades da semana, que fazem sentido aqui para o Brasil, junto com o time de TANs aqui da rede. Tem também o da Redcast, onde eu falo um pouco sobre o universo aqui dentro, como funciona e tal, para quem quer conhecer e saber como é que é, falando com as áreas, sobre projetos e tal. Meu LinkedIn está aí também. Como eu já adiantei, né, eu sou CTO e cofundador da rede, cofundador e hoje diretor pedagógico. Então, diretor pedagógico é um nome bonito, mas eu cuido da parte, né, de treinamento, educacional, tal, tudo lá da Escola da Nuvem. Quem tiver à disposição para ou ajudar ou ser ajudado, por gentileza, me procure. Aí um pouco sobre o meu currículo, minhas certificações AWS, estou atualmente estudando para DevOps, que eu não tenho ainda. E eu sou também um AWS Ambassador, né? Eu fui convidado pela AWS para ser embaixador da AWS aqui no Brasil. Nós somos hoje em 4, né? 4 embaixadores, eu, o Carlos, o Carlos Diego, o Diego Elias e o Felipe Barreto. Bom, mas vamos lá, hoje vamos falar de infraestrutura como código, né? Imagino que boa parte de vocês queria conhecer muito, eu vou tentar dar uma introduçãozinha rápida e falar sobre alguns desafios, alguns paradigmas que eu ouço muito ouvir nos projetos que acontecem aqui na da rede e os caminhos que normalmente a gente segue para poder fazer com que infraestrutura como código funcione. A gente sabe que é um baita desafio, né? Todo mundo fala assim, vai começar um projeto, é sempre assim, mas vai ter infraestrutura como código? A gente fala, vai, claro. Pessoal, vamos para a página 2, então. Agora nós vamos explicar que não é só delícia, né? Tem os desafios também ali para serem seguidos. Então, primeiro, para falar de infraestrutura como código, a gente vai falar de infraestrutura. Então, o que é infraestrutura, né? Então, a própria definição de infraestrutura como código é algo que é muito difícil de você encontrar, né? Então, uma infraestrutura como código pode ser o que a gente dê a entender como infraestrutura como código. Então, contem as expectativas de vocês, quem quiser mandar no chat aí também, o que vocês entendem como definição de infraestrutura como código, mas primeiro vamos falar o que é infraestrutura, né? Então, servidores são infraestrutura? São ou já foram, né? Rede é infraestrutura? São ou já foram. Mas também a gente tem os links de internet, que são infraestruturas, são ou já foram, né? Então, quando a gente está falando de cloud, por exemplo, né, links de internet, a gente nem sabe mais o que é isso, né? A gente só sabe o custo do data transfer out, né? Energia é infraestrutura? Então, infraestrutura como código. Então, eu vou usar código para interagir com a energia. Flávio, mas estou falando de cloud, a energia está abstraída. Beleza, mas a gente também tem esses desafios. A energia também é infraestrutura, né? VM, né? Falando especificamente de VMware mesmo, né? Então, eu posso ter infraestrutura como código no ambiente on-premise? Né? Primeiro que a resposta já é sim, né? Então, e aí, quando a gente fala de Kubernetes, a gente tem uma abstração maior ainda, porque quando a gente pensa em infraestrutura como código, vai falar assim, não, a infraestrutura como código vai ser o código que vai gerenciar a própria infraestrutura da cloud, mas isso não necessariamente é verdade, né? Porque em muitos casos, muitas vezes, o próprio orquestrador de containers é a nossa infraestrutura que está sendo vista, e a infraestrutura real está ali por baixo. Eu trouxe um diagrama aqui depois para a gente tentar entender essas abstrações, né? E código, código é código. Tem muita gente que confunde código com código de uma linguagem de programação. Então, não necessariamente você vai utilizar código nesse sentido, né, de ser assim, ter uma linguagem de programação para isso. Porém, a gente pode utilizar, sim, linguagens de programação para interagir com infraestrutura como código. Eu vou trazer isso aqui para vocês, tá? Então, código é código. Isso aqui é um exemplo de um código para criar uma instância EC2 lá na AWS, para quem não é, né, do universo de cloud, para criar uma VM lá na AWS. Nós vamos brincar um pouquinho e mostrar para vocês como é que funciona isso para a galera que é mais iniciante aí. Então, aqui está a região que eu quero subir, o provider, nesse caso é Terraform, então eu tenho que dizer qual é o vendor, né? Provider, ele chama, então poderia ser AWS, mas poderia ser VMware, né? E aí esse código descrito, ele diz lá ó, que o nome do recurso, qual é a AMI, ou seja, qual que é a imagem, né, a fonte dessa instância, dessa VM, o tipo da VM, lá no caso da AWS a gente usa tipos de instâncias para definir quantidade de CPU e memória, e aqui de acesso, né? Então, eu estou associando a chave para poder acessar esse servidor. Bom, mas vamos voltar um pouco no passado, né? Então, eu já entregando a minha idade aqui, né? Lá em 2006, eu fiz um negócio que, depois de alguns anos, quando me apresentaram o termo infraestrutura como código, eu parei e pensei e falei, cara, então aquilo era infraestrutura como código. E aí, quem achar que não por gentileza, me critiquem aí, tá? Então,
falando de conceitos, né, das críticas que saem as otimizações nos conceitos. Então, a gente tinha uma questão que era o seguinte, eu trabalhava no provedor de internet, né, e aí esse provedor, ele, né, 250K de banda vendido num link dedicado para um cliente específico lá, né. Então, isso era uma configuração que eu fazia dentro do roteador aqui, né, a porta E00, essa portinha aqui que liga para o cliente, é aqui que a gente configurava o shape, né, o rate limit desse cara. Beleza, aí um dia chegou uma necessidade, falando assim, cara, o cliente tal, ele revende internet. Só que nós somos um provedor que, em geral, vendemos para clientes, para empresas, né? Então, empresas, em geral, atuam de dia. Os nossos backbones estão vazios à noite. E um provedor pequeno, que vende internet residencial, esse precisa de mais banda à noite. Então, a gente fez um acordo com eles para, à noite, a banda ser maior, né? E aí vem esse desafio para minha equipe e eu falo, cara, como é que nós vamos resolver isso, né? E aí, aqui está uma configuração, né, similar, né, então essa aqui é a aplicação da configuração, né, similar, mas com 512 aqui, dobrando a velocidade da internet desse cara, veja, né, real, mas um link de 256 KB era vendido para um provedor que compartilhava essa internet para 20, 30, 40 clientes, em geral um prédio assim, né, e compartilhava, né. E aí vem, através de um carinha chamado Expect, né, que é um interpretador, né, tal qual o Bash, tal qual o Shell, ele é um interpretador, mas ele é um interpretador um pouco diferente, né, ele espera algo para retornar algo, né. E aí a gente configurou para que às 6 horas da noite ele aplicasse essa configuração lá no roteador, ou seja, ele mudar a infraestrutura, apesar de ser uma infraestrutura lógica, mas cloud é uma infraestrutura lógica, né. E aí às 6 horas da manhã eu aplicava de volta aquela configuração. Então, para quem tem curiosidade aí de saber como funciona, né, a turma de telecom aí que talvez queira fazer essa mesma gambiarra que eu fiz lá naquela época. Deixa eu puxar essa tela para cá, com as minhas colas. Então, aqui está o código, né? Então, eu tenho lá expect, ele loga via telnet no roteador, telnet mesmo, né, pessoal? Não era nem SSH. Passava o usuário, passava a senha, configura o terminal, trocava, então, código, né? Que poderia ser gitado, mas não era gitado, porque na época eu não sabia nem o que era git, né? Então, eu venho de Ops, né? Já respondendo a dúvida de alguns, né? Eu venho de Ops, então, git para mim era um bicho que eu nem sabia muito bem para que servia, né? Se era de comer ou de passar no cabelo. Bom, então, os dinossauros, né, os primórdios que estão desenhados lá na caverna, essa infraestrutura como código pré-histórica, né? Agora, a infraestrutura como código como ela é hoje, né? Então, as coisas mudaram, né, cara? Movimento DevOps, então a cultura DevOps conectando as pessoas. Então, assim, se fosse hoje, por exemplo, né, o que eu faria? Provavelmente eu chamaria a equipe de desenvolvimento que sentava do meu lado, né, pré-pandemia também, né? Sentava do meu lado, ia conversar com o cara e falar, vamos fazer um front-end aqui, ou uma integração via API, onde no próprio painel do CRM a gente possa colocar lá que a banda do cara vai ser variável ou não, e aí eu te passo quais são os códigos, a gente joga isso pro Git, a gente versiona esse cara, e aí toda vez que precisar mudar, você atualiza lá, a gente manda para uma esteira, e essa esteira faz esse cara, podemos colocar lá um evento na ferramenta de CI, por exemplo, e assim vai, né? Então, hoje a realidade é outra, a realidade mudou. Naquela época lá, cara, ficava com a galera de operação, e quando precisava mudar a banda lá, caiu um ticket para alguém, se alguém ia lá, puxava uma Gmod, fazia um documento de 3.800 páginas, aplicava, se desse errado, fazia rollback, a gente rodava de novo na semana seguinte. As coisas mudaram, hoje a gente fala de integração contínua, de deploy automatizado, e as infraestruturas automatizáveis, né? Então, assim, toda infraestrutura hoje, tudo que se compra hoje, você tem interação. A própria Cisco, por exemplo, você tem a forma de você integrar via API com os sistemas dele, tem orquestrador de equipamentos tal, e tudo mais, que lhe permitem isso, tal qual o VMware, por exemplo, que tem também as APIs de integração. É claro que, no ambiente on-prem, você não pode comprar servidores via API, né? Assim, porque aí já é uma outra realidade. Mas é possível você interagir com a infraestrutura existente, que é o que acontece nas clouds, né? Então, a AWS, Azure, Google, eles têm as APIs ali de interação, e de alguma forma você interage com essa infraestrutura, interagindo com essa infraestrutura e fazendo essa interação com ela. Via API você pode colocar uma camada de abstração sobre ela, de modo que fique mais fácil, mais simples, você não precisa conhecer todas as APIs para integrar. Então, imagina que eu tiver que chamar o Danilo e falar assim, Danilo, cara, vamos fazer aqui, cara, um código para subir uma instância EC2 lá na AWS, né? E aí a gente começa a ter uma evolução. Paralelo a isso, a gente tem os gestores de configuração aparecendo, né?
Então, os gestores de configuração, eles trabalham numa camada acima. Vou mostrar um diagrama para vocês depois, vou mostrar onde estão os gestores de configuração, né? Então, os gestores de configuração, eles também nos auxiliam a implementar a infraestrutura como código, só que numa outra esfera, né? Por exemplo, rodar dentro de um servidor. Então, você garantir que o código, ou seja, a versão do que está rodando dentro daquele servidor, ela esteja no estado necessário. Então, uma coisa é a infraestrutura dentro do servidor, ou seja, um exemplo, tá? O estado do Apache está rodando dentro do servidor. A outra coisa é o estado do próprio servidor, né? Então, assim, é uma abstração dentro da outra, né? Mas ali, nos primeiros... nessa geração de softwares que surgiram, prioritariamente open source, que controlavam o estado e a gestão da configuração dos servidores, já começou também a entrar o conceito de a infraestrutura como código, por que não? Então, veja, a infraestrutura como código é algo muito mais abrangente, desde o meu código lá em Expect, é um código em Shell Script, ou uma infraestrutura como código em cima de Terraform ou CloudFormation, né? Ou Puppet, por exemplo, né? Que aí é um exemplo desses configuradores, né? Um exemplo de configuradores de estado, né? Ou de gerenciadores de configuração. Aí a gente tem também, né? Um pouquinho mais no passado, Ansible, depois Chef, que faz ações similares ali ao Puppet, com suas diferenças e tal e tudo mais, né? O Ansible, inicialmente, sem controle de estado, mas uma ferramenta para ajudar você a interagir com os servidores de forma automatizada e codando e guardando o código lá no Git, versionando, etc. Por que não falar de CI/CD, né? De uma ferramenta que existe muito antes de existir o conceito de infraestrutura como código, mas as próprias pipelines já eram guardadas como código, né? Nos seus SVNs ou nos seus repositórios Gits. Então, a pipeline em si, hoje, o arquivo, né, o Jenkins file, ele também está versionado, ele também gerencia a infraestrutura, então, de certa forma, ele também compõe a infraestrutura como código, né? E o próprio Git, ali do universo que a gente está mais acostumado. Então, normalmente, quando a gente fala em infraestrutura como código, a galera associa CloudFormation ao Terraform, né? Terraform, múltiplas plataformas, e aí múltiplos vendors, e CloudFormation só na AWS. E aí vem uma coisa bastante interessante de ser dita, que quem está começando com Terraform, ou talvez os gestores um pouco menos experientes, fala assim, não, vamos usar Terraform. Por quê? Porque Terraform é multi-cloud, eu posso pegar lá o meu código e usar em outra cloud. Isso não é verdade, é importante que todos saibam. Terraform, por exemplo, você tem códigos diferentes para clouds diferentes, né? Para vendors diferentes, ou como a própria HashiCorp, o projeto Terraform chama, para providers diferentes. Então, o seu código de AWS, ele não serve na Azure, mas o seu conhecimento de Terraform serve para múltiplas clouds, né? Então, é uma boa pedida. Agora, tem muita coisa pronta em CloudFormation, né? Então, inclusive projetos da própria AWS prontos em CloudFormation, nós vamos falar de um deles aqui, que é o EKS-TL. E aí, por que não? Kubernetes e Elastic Beanstalk, por exemplo. Elastic Beanstalk, para quem não sabe, é um serviço da AWS que permite que um desenvolvedor simplesmente jogue o código dele lá e ele cria a infraestrutura ali, o IaaS, né? Ele cria os servidores, ele cria o autoscaling, o load balancer, ele escala, cria até banco de dados, se for o caso, faz tudo isso para você. Mas o Elastic Beanstalk, ele tem o seu padrão de código. E esse padrão de código pode ser versionado e você pode pôr numa pipeline, por exemplo. Isso também é infraestrutura como código, no meu ponto de vista, mas para muita gente, não. Né? Apesar que o Elastic Beanstalk, ele chama CloudFormation. Então, ele cria CloudFormations, executa CloudFormations, e é o CloudFormation que cria infraestrutura para ele. Né? Então, a gente tem mais uma abstração. Então, a gente tem a questão do estado. Então, o estado é muito crítico e muito preocupante. Então, a manutenção do estado. Quando a gente fala lá em Puppet, em Chef, a gente está falando de controlar o estado do que está acontecendo. Então, por exemplo, o Puppet, ele permite que se alguém derrubar o Apache, por exemplo, ele vai lá e sobe o Apache para você, né? Algo similar acontece, por exemplo, com Terraform e CloudFormation. Por quê? Porque o estado é importante. Então, imagina que eu crio um servidor. Foi lá e criei esse servidor em infraestrutura como código. Então, vamos puxar aqui para a console. Então, eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, para vocês verem, em Terraform. Então, eu já deixei tudo meio pronto aqui, mas quem quiser, só pedir para mim aí que eu compartilho com vocês, talvez coloque até no vídeo para vocês compartilhar, mas vamos dar uma olhada aqui nesse cara, né? Então, olha lá, super simples, aquele exemplinho que eu tinha colocado lá. Então, a gente tem uma instância aqui,
dizendo qual é a AMI, coloquei o mínimo necessário aqui, a gente criar um EC2. Então, se eu olhar aqui, olha, aqui tem um diretório de deployment que eu vou fazer uma brincadeira com EKS, o próprio arquivo TF, que é o arquivo do Terraform, que nesse caso vai criar meu EC2. Eu tenho também aqui um outro arquivo TF chamado provider. Aqui esse arquivo ele vai dizer qual é o provider, e aqui por organização a gente seta, e aí tem milhares de mecanismos que vão explicar quais as boas práticas para fazer isso, né? Então, não me critiquem, a ideia aqui é ser didático, mas eu coloquei aqui a região da AWS que eu vou fazer isso. Então, esses arquivos, todos os arquivos que são .tf, né, eles vão ser concatenados pelo Terraform, e aí o Terraform vai aplicar esse cara no ambiente. Se a gente olhar aqui na console da AWS, nós não temos nada aqui, temos uma instância que eu subi aqui só de teste, mas não temos nada, nenhuma instância aqui rodando aqui na região de Londres, onde eu estou usando, né? Então, o que eu vou fazer? Terraform init. Aqui ele vai verificar as dependências, se ele precisa do binário do provider e tal. E aí, ele vai iniciar e criar todos os arquivos. Opa, quem que doeu aqui? Terraform emissions, fair to care of a provider, data amount handshake. Na verdade não está conseguindo sair, é isso? Não está conseguindo checar? Boa, foi. Então, se a gente olhar aqui agora, ó, é ruim você pinga, Danilo. Então, se a gente olhar aqui agora, ele criou uma série de arquivos utilizados pelo próprio. Então, ele criou um diretório aqui, né? Se a gente olhar aqui dentro desse cara, ele criou lá os arquivos do Terraform, né? Aqui o provider e tudo mais. Bom, beleza. Agora, a gente vai dar um Terraform plan. Ele vai ler esses Terraforms, né? Concatená-los e, baseado nesse resultado, ele vai planejar o que ele vai fazer, né? Então, ele não vai fazer direto, mas ele vai dizer para a gente aqui o retorno desse planejamento. Bom, boa. Então, ele trouxe aqui tudo que ele vai criar, né? Então, quando eu crio um EC2, isso é muito legal do Terraform, um pouco diferente do CloudFormation, né? Se você não especifica, ele pega valores padrões e associa. Por exemplo, se eu não especifiquei a VPC, que é a rede, ele pega uma VPC, a VPC default, e assim vai. Então, o Terraform, ele se auto-resolve muito bem nesses pontos, né? E ele está dizendo que algumas coisas ele já sabe, como, por exemplo, a AMI, mas o IP público ele não sabe, porque vai ser gerado a partir do momento que eu criar. Então, a gente não demorar aqui, vamos dar um apply. Então, ele pede para mim confirmar aqui, né? Ele fala, ó, eu vou criar tudo isso, que é um pouco parecido com o que ele disse ali no plano, eu dou um yes. Se eu olhar aqui agora na minha console, esse C2 vai ser criado. Vendo? Então, bom, beleza, perfeito. Esse EC2 foi criado, ele está sendo criado, na verdade, né? Então, daqui a pouco ele me libera a console, liberou lá um recurso criado e tal. Se a gente olhar aqui agora, veja, ele criou um cara chamado Terraform.tfstate. Esse cara é o estado. Por quê? Porque quando eu precisar mudar, e eu vou fazer isso aqui agora para vocês verem, eu precisar mudar, por exemplo, o tipo da instância, se tem IP público, se não tem, o que o Terraform vai fazer? Ele precisa olhar, por exemplo, qual que é o ID dessa instância, ó, o ID que foi gerado automaticamente, para ele saber o que ele altera, né? Então, se a gente olhar aqui esse cara aqui, então, ó, tá vendo? Todo o estado da instância, inclusive o ID dela que vai estar aqui em algum lugar, né? I traço, aqui o ID dela, tá vendo? O ID da instância. Se eu perder esse estado, pessoal, e eu mandar aplicar de novo o meu Terraform, o que vai acontecer? Se eu não tiver esse arquivo de estado, se eu apagar esse arquivo de estado e mandar rodar de novo, o que vai acontecer? Enquanto a galera responde aí, eu vou avançar aqui. Bom, então, criou-se estado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste agora para vocês entenderem, né? O CRIS não vale. Alguém falou não sobe. Resposta errada, o CRIS não vale. Se eu perder o estado e aplicar de novo, o Terraform ele não vai saber qual é a instância criada. Se eu aplicar de novo agora, o que ele vai me dizer? Ele vai dizer o seguinte, não tem nada para ser alterado, porque a instância já existe, o código está pedindo para eu criar a instância. E o arquivo de estado está dizendo que essa instância está criada bonitinha. Olha lá, o ID dela, tá vendo? Ele já trouxe, ó. Ele vai na AWS, ele puxa o estado dela, vê o estado que a instância está e fala assim, cara, ela tá do jeito que você mandou ficar. Então, nada para fazer. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte exercício. Eu vou vir aqui no arquivo TF, eu vou mudar o tipo dela de T2 micro, de T3 micro, para T3 nano, que é outro tipo de instância menor. Se eu fizer essa mudança agora, o que vai acontecer?
ele vai trocar o tipo. Se eu mandar ele aplicar de novo, né, ele vai trocar o tipo. Vou dar o plan aqui só para vocês verem. Ele vai dizer para mim que o tipo da instância é 1, que tem que ser outro, e se eu quiser aplicar, eu dou um Terraform Apply, e ele vai trocar o tipo da instância magicamente, né? Então ele está me dizendo aqui, tá vendo? Ó, o tipo da instância é T3 micro, vai virar T3 nano. Mais nada para fazer, certo? Aí eu dou um Apply e ele aplica. Mas eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou fazer a seguinte brincadeira. Eu vou mudar alguma coisa nessa instância. Então eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer que agora está changed. Eu mudei o nome da instância. Não existia o nome, agora eu mudei o nome para changed. O que acontece? Se eu vier aqui e der um apply, dependente do plano, tá? Eu vou dar um apply, eu estou ignorando, eu não estou nem planejando nada, eu estou sentando o rei aqui. Se eu der um apply, ele vai me avisar, ele não avisava nas versões anteriores, mas ele vai me avisar. E se eu der um yes, ele vai aplicar a mudança. Só que ele não vai só aplicar a mudança. Ele vai também detectar que tem uma diferença na instância lá na AWS. O certo é não ter nada. O certo é nulo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a instância no estado que ela deveria estar. Por isso o estado é tão importante. Então, quando eu estou fazendo uma infraestrutura como código, eu preciso não somente aplicar o código, eu preciso aplicar o código, guardar o estado para aplicar a próxima vez. Né? E todo mundo que mexer nessa infraestrutura precisa mexer nesse mesmo padrão. Porque se um cara criar lá, eu mudei o nome da instância, mas isso poderia ser um recurso que é a diferença entre uma aplicação funcional ou não. Por exemplo, a gente teve um caso aqui já, que a gente fez um projeto para o cliente, e nesse projeto a gente tinha lá um load balancer com certificado SSL. O que o cliente fez? Ele adicionou um nome a mais no certificado, na mão. Depois, e ficou funcionando lá durante dias. Depois, quando fizeram uma mudança em outra coisa, o Terraform foi lá, olhou que o certificado estava adicionado o nome e tirou o nome. Então, o Terraform ele voltou para o estado que ele entendia como adequado. E dessa forma, ele derrubou a aplicação. Então, é importante vocês saberem que ter infraestrutura como código não é só ter, você precisa ter e você precisa mantê-la também. E ter padrão. O ideal é que você tenha uma pipeline e você sempre mudar a infraestrutura, sei lá, pelo Git, o Git chama o Jenkins aplica, puxa o estado, vê o estado e aplica da forma que tem que ser, né? Então, ó, se eu voltar aqui, ó, o que aconteceu? Se eu der um refresh aqui, ó, eu perdi, ele trocou o tipo, como eu pedi, mas ele também fez rollback na configuração manual que eu fiz. O estado é uma coisa muito importante. Agora uma pergunta, e se eu tenho uma infraestrutura inteira e essa infraestrutura já foi criada na mão? O que eu faço? Ferrou? Alguém sabe o que eu faço? Existe alternativa? Respondam aí no chat. Bom, então, o arquivo de estado, ele mantém o estado da infraestrutura, nós usamos o caso do EC2, mas eles poderiam ser filas, bancos de dados e etc. Tem o desafio da automatização, então a gente tem que colocar isso numa pipeline. Devemos sempre usar via código, então nada de ficar usando um pouco o código, um pouco na mão. Isso é importante também saber, por quê? Porque se você tem uma equipe de 10 pessoas, não adianta uma saber usar Terraform. Todas precisam saber usar Terraform, se todas forem mexer, né? Então, isso é um delimitador importante também. A não ser que você defina o seguinte, eu não vou usar a infraestrutura como código para manter a minha aplicação, só para criar. Então, eu uso um template pronto, crio a minha infraestrutura e dali para frente eu parto na mão. Não é um problema, pessoal. Você está usando a infraestrutura como código a seu favor, mas você não está preparado, você não tem maturidade suficiente para manter a infraestrutura como código ainda, tá? E aí, respondendo a minha própria pergunta, né? Tem sim como eu gerar, a partir de uma infraestrutura existente, eu gerar uma infraestrutura como código, usando um carinha, né? A gente tinha um projeto chamado Terraforming, e esse projeto foi migrado, deixou de existir porque foi criado um outro projeto pelo Google chamado Terraformer, e o Terraformer é o projeto que a gente usa até hoje. Então é muito comum você acabar criando as coisas, então você pode usar, eu consigo puxar o estado da infraestrutura para dali para frente caminhar como código, mas é importante, você não vai ficar fazendo isso toda vez, porque não é muito sentido. Então você pode fazer numa estrutura legado, você puxar o código. Vamos ver como é que é? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos lá no nosso Terraform aqui, vamos dar um Terraform Destroy, aí já era, né, pessoal? Não precisa nem ver o que faz, né? Ele vai, Terraform Destroy.
Então não precisa nem dizer o que ele vai fazer, ele vai destruir a infraestrutura, né? Ele vai matar lá aquela instância. Yes, sir. E vamos agora criar uma instância na mão, manualmente, beleza? Então vem aqui, launch instance, como quem está acostumado com a AWS já deve saber, como cria um EC2, vou criar um EC2 aqui o mais básico possível, T2 Nano para ficar bem baratinho. Vou chamar aqui de PDC Zupiac. Deixa aqui isso mesmo, security group padrão. E não quero parte chaves, obrigado. Não vou nem acessar essa máquina. Então, criei um EC2 na mão aqui, né? Novamente, poderia ser uma fila, poderia ser qualquer coisa. Vou olhar a minha instância agora que sendo criada, manualmente. Então, imagina que é uma instância, mas poderia ser um data center, uma infraestrutura inteira ali, de um data center que foi migrado e etc, né? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou importar agora tanto a configuração do Terraform quanto o estado, né, usando o Terraformer, que é um binário. Aí se vocês buscarem a instalação, no final das contas, quando você instalar, você vai ter um binário chamado Terraformer, né? Antigamente tinha o Terraform, agora a gente usa o Terraformer, que é um projeto do Google, tá? Mas que também faz gestão de infraestrutura AWS, por exemplo. Então a gente vai lá e vamos dar um import AWS --resources igual a EC2 instances. E normalmente a gente puxa o EBS também, que é o disco, né? --region. Só para garantir aqui que eu não vou puxar nada de um local errado, tem muita configuração. Vou pegar dessa aqui. US East 2. US East -2. Beleza. Então, agora que a mágica acontece, né? Então ele vai lá no provider, se os deuses da demo me ajudarem. --regions. Eu posso pôr mais de uma, né? Então, olha lá, agora ele vai importar toda a configuração de EC2 que tiver lá de EC2, de instâncias EC2 que estiverem lá na AWS, né? Então, EC2, error import EC2 instance, EC2 instance, nosso suporte, de ter uma coisa errada, né? EC2 underline instance, aqui no plural, no singular. Então, ele vai puxar lá tudo que tiver de um, tudo que tiver do outro. Poxa, os deuses da demo definitivamente não estão me ajudando, né? Vamos só confirmar se ele criou ou não. Ele deu erro, mas vamos só confirmar se ele... ele criou sim. Ele provavelmente deve ter dado algum erro aqui, alguma coisa, mas ele criou o que é suficiente para mim demonstrar aqui. Então, se a gente der agora um ls em generated, AWS, EC2, instance, ó, a gente vai ver que ele criou aqui, tá vendo? Ele criou o arquivo instance.terraform, aí os outputs, aqui outros pontos, e criou o próprio estado já também. Então eu posso daqui para frente agora pôr na minha esteira e seguir, né? Se eu olhar lá o instance.tf, né? Então só vou substituir aqui. Então olha lá, ele criou. Diferente de como eu criei, ele passou todos os parâmetros possíveis que ele encontrou. Isso pode ser um problema no Terraformer, né? Então talvez você não queira que ele tenha tanto. Então olha lá, ó, todas as informações que estão criadas lá. Então eu posso agora muito bem vir aqui, ó, ele colocou o IP e tal e tudo mais, né? Coisas que agora a instância já tem, diferente de quando eu crio que não existe o IP da instância, por exemplo. Pode ser que eu use isso para alguma coisa. Então vamos lá agora no type. Ó, tá vendo? E agora eu posso fazer o inverso, né? Eu criei T2 nano, eu posso mudar agora, sei lá, para T3 nano, por exemplo, né? Então, ó, eu salvei aqui agora, vou entrar lá na pasta generated AWS ec2instance.info e agora eu posso dar um Terraform init. Opa, já invalid legacy provider access. A versão do Terraform que ele exportou aqui tá diferente. Bom, mas anyway, deixa eu trocar o provider aqui, vai. Terraform state, replace provider
Registry Terraform.io AWS, eu quero colocar o HashiCorp. Estou trocando o provider aqui só para ver se eu fujo do problema, tá? Vou ver se eu digitei tudo certo. Beleza, vamos ver se ele dá um init. Só para poder fazer o exercício. Eu só troquei aqui o provider. Então, existe o provider oficial da AWS, existe o provider da própria HashiCorp. Só para a gente ver se a gente consegue brincar aqui trocando o tipo da instância, tá? Bom, então aqui um exemplo de como eu consigo recuperar o estado, de como eu consigo criar o recurso novo do zero, utilizando a infraestrutura como código, do jeito que a gente está mais acostumado a falar de infraestrutura como código. Lembrando que infraestrutura como código não é só isso, é muito mais do que isso, né? Bom, então, voltando aqui na nossa apresentação, né? A gente tem aqui, agora, um diagrama para a gente refletir, né? Então, a gente tem a própria infraestrutura, algumas vezes a gente tem a própria infraestrutura de novo, ou um orquestrador, como é o caso do Kubernetes, por exemplo. Então, o Kubernetes ele vai estar ali, tem mais um degrau de abstração, porque o próprio Kubernetes controla o estado dele, né? Aí depois a gente tem APIs e SDKs ou CLIs, né? Então, na AWS eu posso interagir via API direto, ou eu posso interagir via SDK, usando os SDKs lá, que são as bibliotecas da Amazon para interagir direto, ou via CLI, né? No caso da Amazon, ela tem um script em Python, que chama AWS CLI, que você pode interagir de forma mais simples, assim, sem precisar entrar no detalhe da API. Em alguns casos a gente tem orquestradores, né? Eu chamo de orquestradores, mas talvez não seja o menor nome, como é o Terraform ou o CloudFormation. E a gente tem um outro conceito, pessoal, que é importante vocês conhecerem, que é o CDK. Então, o CDK é uma outra abstração, né? Que eu uso agora assim, linguagem de programação, né? Como por exemplo Python. E aí eu não tenho a necessidade de fazer como lá no Terraform, né? Que eu digo lá AMI, eu tenho que conhecer da infraestrutura, né? No CDK eu já tenho classes prontas que eu posso dizer assim, cara, eu quero uma instância. Ou eu quero uma rede. E aí eu trouxe um exemplo bem legal aqui para vocês, para mostrar a diferença de eu criar uma rede utilizando CloudFormation e eu criar uma rede usando o CDK. Vocês vão ver que a forma de fazer, a forma de pensar, ela é bem diferente. Enquanto isso, vamos ver se deu certo lá. Não, deu aqui algum outro erro, provavelmente em função de versão, tá? Mas, bom, de qualquer forma, ficou claro que o código está aqui, né? Então, o código está aqui, só precisa ver direitinho, cara, a versão que exportou o Terraform com relação à versão. Marcel, o CDK é aberto, sim, a AWS lançou o CDK dela, mas a própria HashiCorp lançou o próprio CDK que usa por baixo dos panos Terraform, né? O CDK da Amazon usa CloudFormation e o CDK da Terraform, aí ele abstrai o próprio uso do Terraform, tá? E aí aqui uma diferença, né, pessoal? Pra galera que não conhecia o conceito de CDK, né? Então mais uma abstração, né, cara? É Inception, né? Então olha a diferença, né? Quando eu estou usando CloudFormation, por exemplo, um pouco parecido com Terraform, o que eu faço? Eu digo, tá vendo? Ó, o tipo que eu vou usar, o recurso, se vai ser do tipo tal, do tipo Y. Terraform ajuda um pouco nisso, né? Alguns padrões são abstraídos por default. Mas, por exemplo, eu ponho o IP, eu ponho o bloco. Mas, cara, de verdade, quem é de dev vai saber o bloco IP, né? Naturalmente, não, né? Até porque provavelmente não sabe e provavelmente não gosta, né? Ó, com CDK, eu tenho outras abstrações, tá vendo? Então, veja, nesse caso aqui, tá vendo? Eu só chamo a classe, eu só chamo o recurso, eu falo, eu quero uma rede. Nesse caso, eu quero uma rede com a máscara /24. Mas tem forma de você padronizar isso, tem forma de você abstrair, por exemplo, aqui nesse caso, ele está chamando uma rede isolated, tá vendo? Então, ele já vai criar uma rede, e essa rede não vai ter acesso à internet, mas tem... eu consigo, por exemplo, instanciar aqui uma rede já segregada pronta, que o próprio SDK já embute e tal, então, que o CDK embute. Então, o CDK é um outro nível que ele está bem ali na camada de desenvolvimento mesmo, que é para cada vez mais os desenvolvedores tirar o trabalho repetitivo da equipe de operações, o que não é nada ruim, porque a equipe de operação tem que estar preocupada em aprender outras coisas, né? E aí aqui, pessoal, já que eu falei de orquestradores, como orquestradores de containers, por exemplo, aqui, né, como o caso do Kubernetes, eu vou mostrar um outro exemplo de infraestrutura como código, né,
que eu também considero infraestrutura como código. Eu trouxe um exemplo aqui, usando EKS-CTL, que é um binário da comunidade, open source também, que agora a AWS adotou, né, e está desenvolvendo em cima dele. Mas ele é um binário que ajuda você a criar o seu cluster EKS, que é o seu cluster Kubernetes na AWS, né? Então, se a gente olhar aqui é o delete, deixa eu... EKS. Aqui. Então, EKS-CTL create. Então, ele vai criar um cluster baseado nesse código aqui, né? Baseado nesse YML. Vamos dar uma olhada no que tem nesse YML? CTL. Ó, então, a gente tem aqui, vamos botar um pouquinho mais. A gente tem aqui, tá vendo? As instruções de como criar o cluster. Nesse caso, eu estou criando lá em OS West 1, né? A outra região, né? Não a região que eu estou usando. E aqui, ó, eu vou criar 2 node groups, né? 2 grupos de servidores no meu cluster, com 2 nós de mínimo cada um, com esse tipo de instâncias diferentes, né? Exemplo aí. E agora, sim, eu vou criar o meu cluster baseado nesse código. Veja, então esse código também pode estar gitado. Aí você fala assim, poxa, Flávio, mas aí eu vou usar o EKS-CTL, ele vai demorar um pouco para criar, tá, pessoal? Talvez a gente não consiga, não dê tempo da gente ver ele criando, né? Mas veja, ó, tá vendo? Ele tá criando... Ah, não, já existe com esse nome aqui, que eu testei antes, então eu vou criar com outro nome. Deus da demo hoje tá me atrapalhando, hein? Eu vou criar com outro nome aqui. Então, ele vai criar lá o cluster, mas veja, ele não vai criar direto via API na AWS. O que ele vai fazer? Ele vai criar um CloudFormation e esse CloudFormation é quem vai criar o nosso cluster. Aí você pode pegar lá o código do CloudFormation e partir dali para frente, ou você pode usar o kubectl para sempre com esse código aqui, tá? Com esse código e avançar em cima desse código. Então, vamos trocar de região aqui, né? Vamos lá para a nossa região US East 1. Eu fiz igual na Maria Braga, eu já criei um cluster antes para ficar mais fácil. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, a tela. Então, se eu vier aqui na AWS em CloudFormation, eu vou ver que ele, na verdade, criou o meu CloudFormation e aplicou o meu CloudFormation, está lá o meu código também do CloudFormation. Então, o EKS-CTL acaba também sendo uma abstração, que usa um outro tipo de código para poder gerar código, criar e aplicar código de CloudFormation. E é legal também que vocês vão ver que o CloudFormation, ele roda, né? Aqui, ó, o que eu acabei de criar. O CloudFormation, ele mantém o estado no próprio serviço da AWS, né? Que é gratuito, inclusive. Então, ele só custa os recursos que ele cria, né? Então, tá vendo? Ele criou aqui, se eu olhar aqui, o meu template, esse aqui é o código que foi criado pelo EKS-CTL, tá vendo? Então, tinha um código bem pequeno que gerou um código muito maior, com todos os detalhes e as características que precisam, rede, VPC, NAT Gateway, tudo que precisa ser criado ali, tem uma abstração dentro da abstração, né? Aqui um já criado, né? Aqui são os próprios node groups, né? Tá vendo? Ele criou um CloudFormation e 2 outros CloudFormations para o próprio... Então, o EKS-CTL gerou 3 CloudFormations, né? Então, aqui, ó, o CloudFormation que já foi criado e aplicado. E se a gente for lá nos EC2, nós vamos ver as instâncias que foram criadas pelo EKS-CTL por meio do CloudFormation. E aí, nesse caso, ele cria autoscaling, load balancer, ele cria tudo também, né? Então, totalmente como código, né? E o que é legal é que eu posso reutilizar isso, né? E aí, quando eu entrei dentro do cluster de Kubernetes, ó, aqui são os nodes, todos os testes que eu fiz, né? Dos clusters que eu criei, do teste anterior que eu fiz. E aí, dentro do cluster, pessoal, eu vou ter novamente infraestrutura como código. Então, deixa eu abrir um outro terminal aqui. Eu vou ter novamente infraestrutura como código. Por quê? Porque o Kubernetes, ele gerencia tudo também como código. E aí o cluster mantém o próprio estado lá dos pods, dos deployments do Kubernetes, né? Então, sei que talvez tem uma galera que, né, talvez a galera que tem menos experiência está perdendo um pouco a linha de raciocínio, né, porque é abstração em cima da abstração, mas a ideia é mostrar mais para vocês um overview geral. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, dentro dessa pasta deployments, eu tenho o código das minhas aplicações, por exemplo, né? Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, várias aplicações. Então, aqui eu tenho app 1, app 2, app 3, app 4, app 5. Vamos pegar a app 1 aqui. Nessa app 1, tá vendo? Eu tenho toda a configuração agora dentro do Kubernetes. Então, a parte de load balancer, nesse caso é um container do Nginx, tá? A parte de load balancer, os load balancers da Amazon serão criados, etc.
né? Então, eu posso vir aqui agora e fazer o seguinte, kubectl, por exemplo, menos F, para mim aplicar, ou apply, perdão, apply, menos F, e a minha, o meu YML, né? Eu acho que não estou dentro do diretório, né? E o meu YML. Quando eu fizer isso, agora eu vou aplicar dentro do Kubernetes o código para criar esses containers, mas nesse caso vai criar o service também e vai criar o load balancer na AWS. Então veja, agora é o que está dentro do cluster de Kubernetes interagindo inclusive com a infraestrutura da Amazon e criando o nosso próprio load balancer, tá? Provavelmente aqui não vai funcionar porque quer dizer, deixa eu ver, porque o meu kubectl não está configurado ainda. Ah, tá, vai funcionar sim. Na verdade já está aplicado, né? Então aqui já está aplicado. Se eu der aqui um kubectl apply, ele vai dizer que já está aplicado, tá? Porque eu já apliquei antes nesse cluster, porque o outro ainda não foi criado. Então o kubectl é o binário para interagir com o Kubernetes, né? Então se eu aplicar aqui, ele vai dizer, ó lá, não tem nada para mexer, porque esse cara já está. Então se eu der um kubectl nessa namespace aqui, dando um get pods, eu vou ver que já estão aplicados aqui todas as minhas aplicações, tá vendo? E se eu der um get services, eu vou ver que já foram criados todos os services, né? Para quem não está familiarizado com Kubernetes, né? O service é quem expõe o serviço para fora, e aí eu vou ter, que em geral expõe, o próprio Kubernetes gerou criou os meus load balancers, né? E aí se eu for aqui na AWS, não vai dar tempo da gente ver nesse cluster, mas eu deixei tudo prontinho aqui, a gente vai ver que aqui os load balancers foram criados pelo próprio código do Kubernetes que foi aplicado nesse cluster, né? Então aqui todos os load balancers que não foram criados manualmente. Ixi, expirou minha sessão. Então, ó, tá vendo? Esses load balancers foram os load balancers que foram criados automaticamente pelo Kubernetes. Então, se eu destruir esses services, esses load balancers automaticamente também vão ser destruídos, né? Porque ele quem está expondo. Então, infraestrutura como código dentro de infraestrutura como código, né? Bom, aí voltando aqui, então o CDK é uma coisa legal também para se aprender, então eu fiz questão de trazer ele. E agora algumas últimas considerações, né, pessoal? Então, você pode definir se você vai usar a infraestrutura como código só para criar ou para criar e para manter, né? O ideal é que você crie para manter, mas a gente sabe que a gente pode não estar nesse nível de maturidade, mas você pode usar outros projetos paralelos para te ajudar nisso. Kubernetes é um cara que ajuda muito você a manter a infraestrutura como código. Não é possível manter manter a infraestrutura como código se toda a equipe não souber. Use engenharia reversa com parcimônia, então tome cuidado na engenharia reversa também, porque pode ser que você tenha problemas em função dela, trazer muito lixo, trazer coisas que você não queria trazer, por exemplo, porque quando você vai trazer, às vezes você vai acabar trazendo um monte de coisa que você não queria gerenciar como código, né? Então, tomar cuidado, tem alguns filtros na hora de você importar via Terraformer. Sempre busque acoplar, integrar com uma pipeline, então ter a pipeline de infraestrutura como código. E uma outra dica importantíssima, pessoal, use ferramentas de qualidade e teste. Existem ferramentas como o CloudFormation Guard, ele é um projeto da própria AWS, que é open source e que suporta CloudFormation e passou a suportar no mês passado o Terraform. Então, o que faz? Você consegue rodar ele, é um binário também, né? Você consegue acoplar ele no seu deploy, na sua pipeline, para que ele teste. Por exemplo, você dizer assim, olha, isso é muito legal, Danilo. Por exemplo, assim, cara, eu não quero deixar SSH aberto nos meus servidores, por exemplo. Um exemplo clássico. Você pode criar esse template de compliance e se alguém fizer isso, a pipeline não avança, por exemplo. Então, o CloudFormation Guard é bem legal, mas você pode usar SonarQube, por exemplo, que tem vários plugins para qualidade de código, de infraestrutura como código, mas não só de qualidade, mas também como syntax, esse tipo de coisa.